Pare tudo por um instante. Respire fundo. Porque nesta manhã de domingo, 15 de fevereiro, algo está prestes a acontecer na sua vida que você nunca mais esquecerá. Se essa mensagem chegou até você agora, não foi coincidência. Não foi distração. Não foi acaso. Existe um propósito espiritual te alcançando neste exato momento. E eu preciso que você permaneça comigo até o fim. Porque o que vamos viver aqui pode ser a resposta que você pediu em silêncio, naquela madrugada em que ninguém viu suas lágrimas. Você já acordou com o coração acelerado pensando nas contas que vencem amanhã? Já sentiu aquele aperto no peito ao abrir o aplicativo do banco? Já respirou fundo antes de olhar o saldo, como se estivesse se preparando para uma notícia difícil? Se você respondeu sim, então essa oração é para você. Porque hoje não é apenas mais um domingo. Hoje é um ponto de virada. Não é amanhã. Não é semana que vem. É agora. Enquanto você ouve essa voz, enquanto seu coração pulsa um pouco mais forte, algo está se movendo no mundo espiritual. E eu quero que você faça uma pequena pausa comigo. Feche os olhos por 3 segundos. Sinta essa atmosfera diferente. Sinta essa presença que envolve o seu lar. Não é imaginação, é cuidado, é resposta, é o céu se inclinando na sua direção. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega, mas Deus sabe. Ele viu quando você segurou o choro para não preocupar sua família. Ele viu quando você disse que estava tudo bem, mesmo não estando. Ele viu quando você se sentou na cama e perguntou: Senhor, até quando? Ele ouviu cada suspiro. Ele recolheu cada lágrima. E hoje ele responde: Eu sei que às vezes parece injusto. Parece que todo mundo avança, menos você. Parece que o dinheiro vem para todos, menos para a sua conta. Parece que as portas se abrem para outros, enquanto você bate e ninguém responde. Mas escute isso com atenção. O tempo da espera não é o tempo do abandono. O silêncio de Deus nunca foi ausência. Era preparação. E eu declaro com fé firme e reverência: esta manhã carrega uma unção diferente. Existe uma promessa se movendo. Existe uma provisão sendo alinhada. Não sabemos o valor exato. Não sabemos o instrumento exato, mas sabemos que Deus é especialista em surpreender. Ele usa caminhos que ninguém imagina. Ele usa pessoas improváveis. Ele usa momentos inesperados. Talvez você pense: mas eu já orei tantas vezes. Sim, você orou. E nenhuma dessas orações foi desperdiçada. Cada palavra foi registrada. Cada clamor foi guardado. E hoje nós ativamos, juntos, essa resposta. Nós não estamos sozinhos. Somos uma corrente viva de fé. Enquanto você ouve, há outros irmãos unidos nesse mesmo clamor. Nós somos um só corpo, uma só esperança, uma só confiança. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo o que existe, Criador do ouro e da prata, Criador das riquezas e de toda a abundância que há neste mundo, eu venho diante da Tua presença nesta manhã de domingo. Eu venho em nome de cada pessoa que está assistindo esta oração, cada pessoa que está com o coração aberto, cada pessoa que está com a mente receptiva, cada pessoa que está com a alma sedenta pela Tua provisão. E eu levanto as minhas mãos aos céus e declaro que Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que multiplica, Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, Tu és o Deus que faz chover bênçãos sobre aqueles que Te buscam, que Te honram, que confiam em Ti de todo o coração. E eu sei, Senhor, que Tu não és homem para mentir. Eu sei que a Tua palavra é verdadeira. Eu sei que tudo o que Tu prometes, Tu cumpres. E Tu prometeste na Tua palavra que abririas as janelas dos céus e derramarias bênçãos sem medida sobre aqueles que Te são fiéis, sobre aqueles que Te colocam em primeiro lugar, sobre aqueles que confiam não nas suas próprias forças, mas no Teu poder sobrenatural. E eu quero falar agora com você que está me assistindo. Você que passou por um ano difícil. Você que viu as contas se acumularem. Você que viu o dinheiro fugir das suas mãos como água. Você que trabalhou tanto e parece que não viu resultado nenhum. Você que se cansou de lutar e não viu a mudança acontecer. Eu quero te dizer que chegou a sua hora. Chegou o seu tempo. Chegou o momento da sua virada. Porque o Deus que eu sirvo não é um Deus de escassez. Não é um Deus de miséria, não é um Deus de pobreza. Ele é o Deus da abundância. Ele é o Deus da prosperidade. Ele é o Deus que quer te ver bem, que quer te ver próspero, que quer te ver com as contas em dia, com dinheiro na conta, com paz no coração. E eu estou aqui nesta manhã para decretar isso sobre a sua vida.
mas eu preciso da sua concordância. Eu preciso da sua fé. Eu preciso que você ative a sua fé agora digitando amém nos comentários. Digite amém se você crê que Deus vai mudar a sua situação financeira. Digite amém. Se você crê que este é o ano da sua multiplicação, digite amém. Se você crê que o dinheiro vai começar a entrar na sua vida de formas que você nem imagina. Senhor, eu decreto agora em nome de Jesus que toda porta financeira fechada na vida de cada pessoa que está orando comigo neste momento seja aberta agora. Eu decreto que toda barreira seja removida. Eu decreto que todo obstáculo seja tirado do caminho. Eu decreto que toda maldição financeira hereditária seja quebrada agora em nome de Jesus. Eu quebro toda palavra negativa que foi falada sobre a vida financeira desta pessoa. Eu quebro todo decreto de pobreza. Eu quebro toda sentença de miséria. Eu quebro toda maldição de escassez. E eu declaro que a partir de hoje esta pessoa vai começar a experimentar uma nova realidade financeira, uma realidade de abundância, uma realidade de multiplicação, uma realidade de provisão divina. Porque Tu, Senhor, és o nosso provedor. Tu és o nosso sustentador. Tu és aquele que cuida de nós como cuidas das aves do céu e dos lírios do campo. E se Tu cuidas deles, que não trabalham nem fiam, quanto mais cuidarás de nós que somos Teus filhos, Tuas filhas, criados à Tua imagem e semelhança. E eu profetizo sobre você agora que está me ouvindo. Eu profetizo que você vai receber uma proposta de trabalho inesperada. Eu profetizo que você vai receber um dinheiro que você não estava esperando. Eu profetizo que alguém vai te procurar para te pagar uma dívida antiga que você nem lembrava mais. Eu profetizo que você vai encontrar oportunidades de negócio que vão multiplicar o seu dinheiro. Eu profetizo que ideias criativas vão vir na sua mente e essas ideias vão se transformar em fonte de renda para você. Eu profetizo que portas vão se abrir no seu trabalho, que você vai ser promovido, que você vai receber aumento, que você vai ser reconhecido, que você vai ser valorizado. E quero que você receba essa palavra profética, agora digitando. Eu recebo, digite. Eu recebo, porque quando você declara com a sua boca, você está ativando o poder da palavra, você está concordando com o que está sendo liberado do mundo espiritual para o mundo natural. Então, digite. Eu recebo agora. Pai, eu tomo autoridade agora sobre todo o espírito de pobreza que tem operado na vida desta pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus todo demônio de escassez, todo demônio de miséria, todo demônio que tem roubado as finanças, que tem desviado as bênçãos, que tem bloqueado as portas de prosperidade. E eu ordeno que eles saiam agora, que eles soltem as finanças desta pessoa, que eles soltem as oportunidades, que eles soltem as portas, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. A prosperidade é a nossa herança, a abundância é a nossa herança, a multiplicação é a nossa herança. E eu decreto que esta pessoa vai começar a caminhar na herança que foi preparada para ela desde a fundação do mundo. Agora eu quero que você faça algo comigo. Eu quero que você pegue a sua carteira agora. Eu quero que você pegue o seu celular onde está a sua conta bancária. Eu quero que você pegue um papel, uma nota, qualquer coisa que represente dinheiro para você. E eu quero que você levante isso diante da tela agora. Levante e declare comigo. Declare em voz alta se você estiver sozinho, ou declare no seu coração se estiver com outras pessoas. Mas declare: Senhor, eu entrego as minhas finanças nas tuas mãos. Eu entrego o meu dinheiro. Eu entrego a minha carteira. Eu entrego a minha conta bancária. E eu peço que tu multipliques tudo o que está nas minhas mãos. Que tu abençoes tudo o que eu tocar. Que tu prosperes tudo o que eu fizer. E que a partir de hoje eu veja a tua mão agindo sobrenaturalmente nas minhas finanças. E se você fez isso, se você está com a sua carteira levantada, se você está com o seu celular levantado, digite declarado nos comentários. Digite declarado porque você acabou de fazer um pacto com Deus, você acabou de entregar as suas finanças nas mãos dele. E eu garanto que quando você entrega algo nas mãos de Deus, Deus devolve multiplicado. Senhor Deus, eu peço agora que tu abençoes cada centavo que entrar na vida desta pessoa. Que tu multipliques cada real, cada moeda, cada nota. Que tu faças com que o dinheiro renda mais. Que tu faças com que o salário alcance. Que tu faças milagres financeiros na vida desta pessoa. Porque eu sei que para ti nada é impossível.
Eu sei que tu podes fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E eu estou pedindo agora. Eu estou pedindo que tu abras as comportas dos céus sobre a vida desta pessoa. Que tu faças chover bênçãos financeiras. Que tu faças chover oportunidades. Que tu faças chover prosperidade. E que esta pessoa não tenha espaço suficiente para receber tudo o que tu vais derramar sobre ela. Porque esta é a tua promessa, esta é a tua palavra. E a tua palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E eu quero falar agora com você que tem um negócio próprio, você que empreende, você que tem uma empresa, você que tem um comércio, você que vende, você que presta serviço. Eu quero decretar sobre o seu negócio agora que a partir de hoje os clientes vão começar a chegar, as vendas vão começar a aumentar, o faturamento vai começar a crescer, porque o Senhor vai enviar anjos para trazer clientes para você. O Senhor vai tocar no coração das pessoas para que elas procurem o seu serviço, o seu produto, a sua empresa, e você vai começar a ver o seu negócio prosperar como nunca prosperou antes. Você vai ter que contratar mais funcionários, você vai ter que aumentar o seu estoque, você vai ter que ampliar o seu espaço, porque a bênção vai ser tanta que o lugar atual não vai ser suficiente para comportar tudo o que Deus vai fazer. E eu quero que todo empresário, todo empreendedor que está assistindo, digite: prospera meu negócio nos comentários, digite: prospera meu negócio, porque você está fazendo uma oração específica sobre o seu trabalho, sobre o seu empreendimento, e Deus vai responder essa oração. Se essa palavra toca seu coração, escreva agora nos comentários: Amém. Escreva como quem planta uma semente. Escreva como quem declara que acredita, porque quando nós assumimos publicamente nossa fé, algo se fortalece dentro de nós. Agora eu vou revelar algo importante. O que faremos aqui é a oração da porta aberta. Não é fórmula mágica, não é superstição, é alinhamento espiritual, é posicionamento, é fé ativa. A fé abre portas, mas nós precisamos atravessá-las com sabedoria e coragem. Muitos testemunham que, após momentos de oração sincera, provisões inesperadas chegaram. Não porque a oração seja um atalho, mas porque ela nos conecta com a fonte verdadeira. O recurso que você precisa virá no tempo certo, no valor certo, pelo meio certo. Talvez seja uma transferência inesperada. Talvez seja uma oportunidade. Talvez seja uma dívida cancelada. Deus sabe exatamente o que fazer. Se você está pronto para receber aquilo que Deus determinou para a sua vida, escreva: Estou pronto. Declare com convicção. Porque quando o coração se posiciona, o céu responde. Pai Celestial, eu peço especialmente agora pelos empreendedores, pelos empresários, pelos autônomos, por aqueles que dependem do movimento do mercado, que dependem dos clientes, que dependem das vendas. E eu decreto que tu vais enviar clientes em abundância, que tu vais fazer o nome dessas empresas serem conhecidos, que tu vais fazer a reputação desses negócios crescer, que tu vais dar sabedoria para administrar, criatividade para inovar, discernimento para tomar as decisões certas, e que esses negócios sejam prósperos não apenas para o benefício pessoal, mas também para que sejam bênçãos para outras pessoas, gerando empregos, gerando renda, gerando transformação social, porque quando Deus abençoa alguém, não é apenas para aquela pessoa, é para que aquela pessoa seja canal de bênção para outros. E olha, eu preciso te contar uma coisa importante agora. Preste muita atenção no que eu vou falar. Quando Deus começa a te abençoar financeiramente, quando o dinheiro começa a entrar na sua vida, você precisa ser fiel a Deus com as suas finanças. Você precisa honrar a Deus com seus dízimos e ofertas. Porque a Bíblia diz que aquele que rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas é maldito. Mas aquele que honra a Deus com as suas finanças, Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida. Então eu quero fazer um desafio para você agora. Quando você receber a sua próxima renda, quando você receber o seu próximo pagamento, separe o dízimo primeiro, separe a oferta, honre a Deus em primeiro lugar e depois pague as suas contas. E você vai ver que o dinheiro vai render, vai sobrar, vai multiplicar. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus cuida de tudo o resto. E se você aceita este desafio, se você vai honrar a Deus com as suas finanças, digite: vou dizimar nos comentários. Digite: vou dizimar porque você está fazendo um compromisso com Deus. E Deus honra aqueles que o honram. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está fazendo o compromisso de te honrar com as finanças.
por cada pessoa que está decidindo colocar-te em primeiro lugar. E eu peço que tu abençoes essas pessoas de uma forma tão poderosa, que elas sejam um testemunho vivo do teu poder, que elas sejam um exemplo para outras pessoas, que quando as pessoas olharem para a vida delas, vejam a diferença que faz servir a um Deus vivo, a diferença que faz confiar em ti, a diferença que faz te obedecer, e que através do testemunho delas muitas outras vidas sejam alcançadas. Muitas outras pessoas conheçam o teu amor, a tua provisão, o teu cuidado, porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que cuida dos teus filhos, que não deixa faltar nada para aqueles que te buscam. E eu quero orar agora especificamente por quem está desempregado, por quem está sem trabalho, por quem está mandando currículos e não recebe retorno, por quem está fazendo entrevistas e não é chamado, por quem está se sentindo desqualificado, incapaz, sem esperança. Eu quero te dizer que Deus tem um trabalho preparado para você. Deus tem uma oportunidade com o seu nome. E eu decreto que esta semana você vai receber uma ligação, você vai receber um contato, você vai receber uma proposta de emprego que vai surpreender você, que vai ser melhor do que você imaginava, que vai pagar mais do que você esperava, que vai ter benefícios que você nem sonhava, porque Deus não dá as coisas pela metade. Quando Deus dá, Ele dá em abundância. Ele dá com fartura, Ele dá transbordando. E o emprego que Deus tem para você não é qualquer emprego, é o emprego perfeito, é o emprego que vai te valorizar, que vai te respeitar, que vai te fazer crescer. E eu quero que todo desempregado que está assistindo digite: vou ser contratado nos comentários. Digite: vou ser contratado, porque você está profetizando sobre a sua própria vida. Você está decretando o seu futuro. Pai, eu clamo agora pelos desempregados, por aqueles que estão buscando uma oportunidade de trabalho, e eu peço que tu abras portas de emprego para eles, que tu faças o currículo deles chegarem nas mãos certas, que tu toques no coração dos recrutadores, dos gerentes, dos empresários, para que eles vejam o potencial dessas pessoas, para que eles deem uma chance, uma oportunidade. E eu decreto que ainda esta semana começarão a aparecer oportunidades de trabalho, começarão a receber ligações, começarão a fazer entrevistas, e que logo logo estarão empregados, trabalhando, recebendo o seu salário, sustentando as suas famílias com dignidade, porque tu és o Deus que abre portas e ninguém fecha. Tu és o Deus que faz caminhos onde não há caminho, e eu confio que tu vais fazer isso na vida de cada pessoa que está clamando por um emprego. Agora eu vou orar pelas dívidas, porque eu sei que muitos de vocês que estão assistindo estão endividados, estão devendo, estão com o nome sujo, estão recebendo cobranças, e isso está tirando a sua paz, está tirando o seu sono, está deixando você angustiado, preocupado, ansioso. Mas eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo é maior que qualquer dívida, é maior que qualquer conta, é maior que qualquer problema financeiro. E eu vou decretar agora que você vai sair das dívidas, que você vai ter dinheiro para pagar tudo o que deve, que você vai limpar o seu nome, que você vai ficar livre de toda essa carga financeira que está sobre você. Então levante a sua mão agora, levante a sua mão e receba esta oração que eu vou fazer por você. E quando você levantar a sua mão, digite: estou livre das dívidas nos comentários, porque você está profetizando a sua libertação financeira. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tomo autoridade agora sobre toda a dívida que está sobre a vida desta pessoa. E eu decreto o cancelamento dessas dívidas em nome de Jesus. Eu decreto que tu vais enviar recursos sobrenaturais para que esta pessoa pague tudo o que deve. Eu decreto que tu vais dar aumento de renda, que tu vais enviar dinheiro inesperado, que tu vais abrir portas de oportunidades para que o dinheiro entre e esta pessoa consiga pagar suas contas, suas dívidas, seus compromissos. E eu decreto também sabedoria financeira para que esta pessoa aprenda a administrar bem o dinheiro, para que ela não volte a se endividar, para que ela consiga poupar, investir, fazer o dinheiro trabalhar para ela, porque tu não queres que os teus filhos sejam escravos das dívidas. Tu queres que eles sejam livres, que eles sejam prósperos, que eles tenham paz financeira, e eu creio que tu vais fazer isso. Eu creio que tu estás agindo agora mesmo, liberando recursos do mundo espiritual para o mundo natural. E eu quero profetizar algo específico agora. Eu vejo que alguém que está assistindo vai receber um dinheiro esquecido. Vai ser um dinheiro de um processo que você nem lembrava, ou um dinheiro de uma restituição, ou um dinheiro de alguma coisa antiga.
E esse dinheiro vai aparecer de surpresa e vai ser exatamente o valor que você precisa para resolver uma situação urgente. E quando isso acontecer, você vai saber que foi Deus que fez. Você vai saber que foi resposta desta oração. E eu quero que quando isso acontecer, você volte aqui neste vídeo e deixe o seu testemunho. Conte para todo mundo o que Deus fez na sua vida, porque o testemunho edifica a fé de outras pessoas. E se você crê que você vai ser essa pessoa que vai receber esse dinheiro esquecido, digite "Eu creio" nos comentários. Pai, eu peço agora que tu liberes recursos dos lugares mais inesperados, que tu faças o dinheiro aparecer de onde as pessoas nem imaginam, porque tu és Deus de surpresas, tu és Deus de milagres, tu és Deus que faz o impossível, e eu creio que tu vais fazer chover provisão sobre a vida destas pessoas que estão orando comigo, que estão crendo, que estão confiando em ti, e cada um vai ter o seu testemunho para contar. Cada um vai ver a tua mão agindo de uma forma específica e particular na sua vida, porque tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes do que cada um precisa, e tu vais suprir conforme a tua riqueza em glória. E olha, eu quero te dar algumas orientações práticas agora sobre como você deve agir quando o dinheiro começar a entrar na sua vida, porque não adianta nada Deus te abençoar se você não souber administrar a bênção. Primeira coisa, faça um orçamento. Anote quanto você ganha e quanto você gasta. Saiba para onde está indo o seu dinheiro. Segunda coisa, corte os gastos desnecessários. Pare de gastar com o que não precisa. Seja disciplinado. Terceira coisa, poupe pelo menos 10% de tudo o que você ganhar. Crie uma reserva de emergência. Quarta coisa, pague suas dívidas começando pelas menores para ir criando um efeito bola de neve. Quinta coisa, invista em conhecimento, estude sobre educação financeira, aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. E sexta coisa, seja generoso, ajude quem precisa, seja canal de bênção para outros, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é uma lei espiritual que funciona. E se você vai seguir essas orientações, se você vai ser sábio com o dinheiro que Deus vai te dar, digite "Vou ser sábio" nos comentários. Senhor, eu oro agora pedindo sabedoria para cada pessoa que está assistindo, sabedoria para administrar o dinheiro, sabedoria para tomar decisões financeiras corretas, sabedoria para investir bem, para poupar, para multiplicar, porque não basta ter dinheiro, é preciso saber cuidar do dinheiro. E eu peço que tu dês discernimento, que tu dês inteligência financeira, que tu abras a mente dessas pessoas para aprenderem sobre finanças, para se educarem financeiramente, para não cometerem os mesmos erros do passado e que elas sejam bons administradores dos recursos que tu vais colocar nas mãos delas. Porque tu confias em quem é fiel no pouco para dar muito. E eu decreto que estas pessoas vão ser fiéis, vão ser sábias, vão honrar a ti com as finanças delas. Eu quero orar agora pelos sonhos que foram adiados por falta de dinheiro, aquela casa própria que você sonha em ter, aquele carro que você precisa comprar, aquela viagem que você quer fazer, aquele curso que você quer pagar, aquele tratamento médico que você precisa fazer, aquela festa que você quer realizar, aquele negócio que você quer abrir. E eu decreto que o dinheiro vai entrar na sua vida para que você realize esses sonhos, para que você conquiste esses objetivos, para que você alcance essas metas, porque Deus se importa com os seus sonhos. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver realizado. E Ele vai prover os recursos necessários para que você realize tudo aquilo que Ele colocou no seu coração. Então pegue agora o seu maior sonho financeiro, aquilo que você mais deseja conquistar com dinheiro, e declare em voz alta ou escreva nos comentários: "Eu vou conquistar", seguido do seu sonho. Por exemplo, eu vou conquistar minha casa própria, eu vou conquistar meu carro, eu vou conquistar minha formatura. Escreva nos comentários, porque quando você declara, você está ativando a sua fé. Pai Celestial, eu peço agora que tu realizes os sonhos de cada pessoa que está orando comigo, que tu dês a elas não apenas o dinheiro, mas também as oportunidades, as portas abertas, os caminhos preparados, para que elas conquistem tudo aquilo que está no coração delas, e que quando elas conquistarem esses sonhos, elas te deem toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento, porque foi tu quem fez, foi tu quem proveu, foi tu quem abençoou, e que o testemunho delas inspire outras pessoas a crerem, a confiarem, a buscarem em ti a realização dos seus sonhos também. Agora eu vou fazer uma oração de multiplicação sobre as suas mãos, porque tudo o que as suas mãos tocarem vai prosperar.
Tudo o que as suas mãos fizerem vai dar certo. Tudo o que as suas mãos plantarem vai gerar colheita abundante. Então estenda as suas mãos agora em direção à tela. Estenda as suas mãos e receba esta unção de multiplicação que eu vou decretar sobre a sua vida. E quando você estender as mãos, digite multiplicação nos comentários. Senhor Deus, eu decreto multiplicação sobre as mãos desta pessoa. Eu decreto que tudo o que ela tocar vai prosperar. Eu decreto que os negócios que ela fizer vão dar lucro. Eu decreto que o trabalho que ela realizar vai ser recompensado. Eu decreto que as sementes que ela plantar vão germinar e dar frutos em abundância. Eu decreto que ela vai ter mãos prósperas, mãos abençoadas, mãos que geram riqueza, mãos que produzem resultados, e que por onde ela passar, o que ela fizer, onde ela colocar as suas mãos, ali haverá prosperidade, ali haverá multiplicação, ali haverá crescimento, porque as suas mãos estão ungidas para prosperar, estão ungidas para multiplicar, estão ungidas para abençoar. E eu quero te lembrar de algo muito importante: a prosperidade financeira não é só para você gastar consigo mesmo. A prosperidade tem um propósito maior. É para você abençoar a sua família. É para você ajudar quem precisa. É para você contribuir com a obra de Deus. É para você ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Então, quando o dinheiro começar a entrar na sua vida, lembre-se de olhar ao redor. Lembre-se de estender a mão para quem precisa. Lembre-se de ser generoso. Porque a generosidade abre portas de mais bênçãos. Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é uma lei do reino de Deus. E se você se compromete a ser generoso quando Deus te prosperar, digite: vou ser generoso nos comentários. Pai, eu oro agora para que tu coloques no coração destas pessoas o espírito de generosidade, que elas não se tornem egoístas quando o dinheiro vier, que elas não se esqueçam de onde vieram, que elas não se esqueçam de quem as abençoou, mas que sejam sempre gratas, sempre generosas, sempre dispostas a ajudar, e que através da generosidade delas muitas vidas sejam abençoadas, muitas famílias sejam ajudadas, muitas pessoas sejam alcançadas, e que elas experimentem a alegria de dar, que é maior do que a alegria de receber. Agora eu vou decretar proteção sobre as finanças de cada pessoa que está orando comigo, porque não adianta nada o dinheiro entrar se ele sair logo em seguida por rombos, por gastos desnecessários, por imprevistos. Então eu decreto proteção divina sobre o seu dinheiro, proteção sobre a sua conta bancária, proteção sobre o seu salário, proteção sobre o seu negócio, proteção sobre todos os seus recursos financeiros. E eu amarro todo espírito devorador, todo espírito gastador, todo espírito que faz o dinheiro sumir sem você nem saber para onde foi. E eu decreto que o seu dinheiro vai render, vai sobrar, vai multiplicar, porque está sob a proteção do Senhor. E se você recebe essa proteção sobre as suas finanças, digite protegido nos comentários. Senhor Deus, eu peço que tu coloques uma cerca de proteção ao redor das finanças desta pessoa, que tu impeças que o devorador venha e destrua, que tu protejas de gastos inesperados, de prejuízos, de perdas financeiras, e que cada centavo que entrar na vida desta pessoa seja abençoado, multiplicado, protegido, para que ela tenha paz financeira, para que ela durma tranquila sabendo que as suas finanças estão seguras nas tuas mãos, porque tu és o nosso protetor, tu és o nosso guardador, tu és aquele que cuida de nós e de tudo o que é nosso. E chegando ao final desta oração poderosa, eu quero que você saiba que tudo o que foi decretado aqui hoje vai se cumprir na sua vida, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E eu enviei palavras de prosperidade, palavras de multiplicação, palavras de bênção sobre a sua vida, e essas palavras vão se cumprir. Você vai ver acontecer, você vai ter o seu testemunho para contar, mas eu preciso que você faça a sua parte, que você continue firme na fé, que você continue confiando em Deus, que você continue buscando a presença dEle, que você continue honrando Ele com as suas finanças, porque a bênção vem acompanhada de responsabilidade. E se você se compromete a fazer a sua parte, digite: eu me comprometo nos comentários. Pai Celestial, eu te agradeço por esta manhã de domingo. Eu te agradeço por cada pessoa que dedicou o seu tempo para fazer esta oração comigo. Eu te agradeço porque eu sei que tu ouviste cada palavra, cada clamor, cada pedido, e eu sei que tu vais responder, tu vais agir, tu vais fazer maravilhas na vida de cada um que orou com fé, com sinceridade, com o coração aberto. E eu peço que a partir de hoje, a vida financeira destas pessoas nunca mais seja a mesma.
que elas entrem numa nova dimensão de prosperidade, numa nova dimensão de abundância, numa nova dimensão de multiplicação, e que elas sejam testemunho vivo do teu poder, da tua fidelidade, do teu amor. E tudo isso eu peço, eu decreto, eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, antes de você sair deste vídeo, eu quero que você faça 3 coisas muito importantes. Primeira coisa, deixe o seu amém nos comentários para confirmar que você fez esta oração e que você crê que Deus vai agir na sua vida. Segunda coisa, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam desta palavra, que precisam desta oração, que precisam de uma transformação financeira. Porque quando você compartilha, você está sendo canal de bênção para outros, e isso volta para você em forma de mais bênçãos. E terceira coisa, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma mensagem de fé, nenhuma oração poderosa, nenhuma palavra profética que vai trazer mais bênçãos para a sua vida. Porque eu estou aqui todos os dias trazendo conteúdo que vai edificar a sua fé, que vai fortalecer a sua esperança, que vai transformar a sua vida. Então faça isso agora. Deixe o seu amém, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e prepare-se porque os próximos dias vão ser dias de milagres financeiros na sua vida, dias de portas se abrindo, dias de oportunidades aparecendo, dias de dinheiro entrando. E eu quero ver o seu testemunho aqui nos comentários quando isso acontecer. Volte aqui e conte para todo mundo o que Deus fez na sua vida depois desta oração, porque o seu testemunho vai abençoar muitas pessoas, vai fortalecer a fé de muita gente. Então eu conto com você. E que Deus te abençoe grandemente, que Deus multiplique tudo na sua vida, que Deus faça transbordar prosperidade sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós permanecemos diante da tua presença com o coração aberto, com a alma sensível, com a fé viva, porque nós sabemos que quando o teu povo se coloca em unidade, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Nós não estamos falando palavras ao vento, nós não estamos repetindo frases vazias, nós estamos nos apresentando diante de um Deus que ouve, diante de um Deus que responde, diante de um Deus que age. E nesta continuidade de oração, nós reforçamos diante do Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti. Senhor, olha agora para cada irmão que continua conosco. Olha para cada pessoa que escolheu permanecer. Porque permanecer também é um ato de fé. Permanecer quando o coração está cansado. Permanecer quando a mente está cheia. Permanecer quando a vontade era desistir. E eu creio que o Senhor honra quem permanece. Eu creio que o Senhor recompensa quem insiste. Eu creio que o Senhor se aproxima ainda mais de quem não solta da tua mão. Pai, nós trazemos diante do Senhor os pensamentos que nos atacam durante a madrugada. Aqueles pensamentos que dizem que não vai dar certo. Aqueles pensamentos que dizem que acabou. Aqueles pensamentos que trazem medo, vergonha e sensação de fracasso. Pai, nós colocamos todos esses pensamentos diante do teu altar agora, e nós pedimos, substitui cada pensamento de derrota por um pensamento de esperança. Substitui cada pensamento de morte por um pensamento de vida. Substitui cada pensamento de perda por um pensamento de reconstrução. Porque a nossa mente precisa estar alinhada com a tua verdade. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes erramos na administração. Muitas vezes gastamos sem planejar. Muitas vezes decidimos sem buscar direção. Muitas vezes agimos pela emoção. E hoje nós pedimos perdão. Perdoa-nos pelas escolhas erradas. Perdoa-nos pelas decisões precipitadas. Perdoa-nos pelas vezes em que negligenciamos conselhos. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos orgulhosos. E ensina-nos um novo caminho, um caminho de sabedoria, um caminho de equilíbrio, um caminho de prudência, um caminho de crescimento. Pai, nós não queremos apenas sair do sufoco. Nós queremos aprender a caminhar de forma diferente. Nós queremos aprender a lidar com o recurso de forma saudável. Nós queremos aprender a planejar. Nós queremos aprender a guardar. Nós queremos aprender a investir. Nós queremos aprender a crescer passo a passo. E nós pedimos, ensina-nos. Porque quando o Senhor ensina, nós não apenas recebemos, nós amadurecemos. E agora, Pai, eu levanto um clamor específico por aqueles que estão sendo humilhados por causa de dinheiro, humilhados dentro da própria casa, humilhados por familiares, humilhados por patrão, humilhados por credor, humilhados por gente que esqueceu de onde veio. Pai, visita esse coração ferido.
cura essa dor silenciosa. Tira esse peso de vergonha, porque ninguém é menos digno por estar passando necessidade. Ninguém é menos valioso por estar endividado. O valor de uma pessoa não está no saldo bancário, está naquilo que o Senhor vê dentro dela. Senhor, nós também oramos por aqueles que estão sustentando casas sozinhos, mães que carregam peso dobrado, pais que trabalham exaustos, avós que ajudam filhos e netos, pessoas que são o único sustento da casa. Pai, fortalece essas pessoas, renova as forças, dá descanso à alma, dá fôlego novo e envia provisão, porque o Senhor vê o esforço escondido, o Senhor vê as mãos cansadas, o Senhor vê as costas curvadas, o Senhor vê o sacrifício. Pai, nós declaramos agora que todo espírito de escassez que tenta dominar a nossa mente está sendo quebrado. Não apenas falta de dinheiro, mas mentalidade de miséria, mentalidade de que sempre vai faltar, mentalidade de que nunca vai mudar, mentalidade de que é assim mesmo. Nós rejeitamos isso. Nós declaramos que a nossa mente será renovada, que nós vamos aprender a pensar diferente, que nós vamos aprender a sonhar de novo, que nós vamos aprender a acreditar de novo. Senhor, nós oramos também por aqueles que perderam tudo. Pessoas que já tiveram, mas perderam. Pessoas que caíram. Pessoas que quebraram. Pessoas que faliram. Pessoas que viram sonhos desmoronar. Pai, abraça esses corações agora, porque a dor de quem perdeu é diferente da dor de quem nunca teve. A dor de quem perdeu vem com culpa, com autoacusação, com vergonha. Pai, tira esse peso. Ensina que um erro não define um destino. Ensina que uma queda não é o fim da história. Ensina que o Senhor é especialista em recomeços. E eu declaro agora, Pai, sobre cada irmão, você vai se levantar. Você vai se reconstruir. Você vai aprender com o passado, mas não vai viver preso a ele. Você vai usar o que aprendeu como degrau, não como prisão, porque Deus transforma feridas em testemunhos. Pai, nós pedimos que o Senhor feche toda porta de desperdício, toda sangria financeira, todo lugar por onde o dinheiro escorre sem necessidade, toda brecha que consome recurso, toda situação que drena sem produzir fruto. Mostra-nos onde estamos errando. Mostra-nos o que precisa ser cortado. Mostra-nos o que precisa ser ajustado. Dá-nos sensibilidade. Porque muitas vezes o milagre começa no ajuste. Senhor, nós pedimos também que o Senhor coloque ao nosso redor pessoas certas, pessoas que aconselham bem, pessoas que não nos empurram para buracos, pessoas que não nos levam para caminhos de destruição, pessoas que falam a verdade, pessoas que edificam, pessoas que somam, porque más companhias destroem até bons planos. Pai, visita agora aqueles que estão com o nome sujo, aqueles que não conseguem crédito, aqueles que não conseguem alugar, aqueles que não conseguem financiar, aqueles que estão travados por causa de restrições. Pai, abre caminhos de negociação, abre portas de acordo, amolece corações de credores, cria situações favoráveis, traz soluções que humanamente parecem impossíveis. Senhor, eu te peço que o Senhor toque agora em ambientes que nós não vemos, toque em reuniões, toque em decisões, toque em mesas onde o nosso nome é citado, toca em processos, toca em análises, toca em aprovações, toca em liberações, toca em contratos, toca em respostas de e-mail, toca em mensagens. Pai, entra com a tua mão poderosa. E agora, meus irmãos, eu quero que você faça mais uma vez um ato simples de fé. Escreva nos comentários: eu permaneço confiando, porque isso não é frase vazia, isso é posicionamento espiritual. E enquanto você escreve, eu declaro: você não está sozinho, nós estamos juntos, nós estamos caminhando juntos. Pai, nós também oramos por aqueles que estão sustentando outras pessoas além da própria casa, ajudando pais, ajudando irmãos, ajudando filhos adultos, ajudando parentes. Pai, vê esse peso, vê essa carga e traz alívio, porque o Senhor não quer que ninguém viva esmagado. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos livre de decisões financeiras baseadas em desespero, porque desespero gera escolhas ruins. Nós pedimos: dá-nos calma, dá-nos clareza, dá-nos direção. Ensina-nos a esperar quando for necessário. Ensina-nos a agir quando for hora. Ensina-nos a dizer não quando for preciso. Ensina-nos a dizer sim quando for correto. Pai, nós também oramos por aqueles que estão tentando empreender e estão quase desistindo. Pessoas que abriram algo e não estão vendo retorno. Pessoas que investiram o pouco que tinham. Pessoas que estão cansadas.
Pai, renova a força, mostra ajustes, mostra caminhos, mostra oportunidades, e se for necessário mudar rota, dá coragem para mudar, porque mudar não é fracasso, mudar é estratégia. Senhor, nós pedimos que o Senhor restaure a alegria de trabalhar, porque há pessoas que perderam a alegria. Trabalham só por obrigação, trabalham amarguradas, trabalham cansadas por dentro. Pai, cura isso, devolve a alegria, devolve o propósito, porque quando o coração está saudável, as mãos produzem melhor. Pai, eu declaro agora que portas que estavam fechadas começam a se mover, que situações que estavam paradas começam a destravar, que respostas que estavam atrasadas começam a chegar. Eu declaro que esta semana será uma semana de sinais. Não necessariamente gigantes, mas sinais claros de que Deus está no controle. Pai amado, nesta manhã de domingo, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e confiança. Nós não escondemos nossas fraquezas. Nós não fingimos força. Nós reconhecemos que precisamos de Ti. Senhor, Tu conheces nossas lutas financeiras, nossas dívidas, nossos medos. Tu sabes o peso que carregamos. E hoje nós entregamos tudo em Tuas mãos. Pai, nós já tentamos resolver sozinhos. Já fizemos contas, já cortamos gastos, já buscamos alternativas. Mas há momentos em que só a Tua intervenção muda a história. E nós clamamos por essa intervenção. Não como exigência, mas como filhos que confiam no cuidado do Pai. Senhor, visita agora cada lar representado aqui. Entra onde há preocupação. Entra onde há tensão. Entra onde há medo. Traz paz, traz direção, traz estratégia, traz provisão. Que toda porta fechada injustamente seja aberta. Que toda trava financeira seja removida. Que toda ansiedade seja substituída por esperança. Nós declaramos que não somos abandonados. Nós declaramos que não somos esquecidos. Nós declaramos que a escassez não define nossa identidade. Somos filhos amados. Somos cuidados. Somos guiados. E confiamos que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. Pai, se houver oportunidades escondidas, revela. Se houver decisões que precisamos tomar, orienta. Se houver atitudes que precisamos mudar, ensina. Dá-nos sabedoria para atravessar as portas que a fé abrir. Dá-nos discernimento para administrar a provisão que virá. Nós declaramos juntos: minha bênção está chegando. Minha provisão está sendo alinhada. O impossível está se tornando possível. Repita comigo, em voz alta se puder: minha história financeira não termina na dificuldade, ela continua na provisão. Senhor, nós pedimos que o recurso necessário chegue no momento certo, no valor certo, pela via certa. Que a surpresa venha acompanhada de paz, que a provisão venha acompanhada de sabedoria, que a abundância venha acompanhada de gratidão. Se há alguém ouvindo agora que já não via saída, renova a esperança. Se há alguém cansado, fortalece. Se há alguém com medo, envolve com teu cuidado. Que um sinal de mudança comece hoje. Que uma notícia diferente surja. Que uma porta se abra. E agora, meus irmãos, sinta esse momento, respire fundo novamente. Existe uma calma diferente. Existe uma confiança nova nascendo. Você está sentindo essa paz, essa leveza? Isso é resposta começando. Eu creio que algo está sendo alinhado. Eu creio que uma mudança começou. Eu creio que esta manhã marca um novo capítulo. Não por emoção passageira, mas por posicionamento espiritual. Se você crê, escreva agora: minha bênção chegou. Escreva como quem declara fé antes mesmo de ver. Porque a fé é a certeza daquilo que ainda não enxergamos, mas já confiamos. E lembre-se, quando a provisão chegar, administre com sabedoria. A fé abre portas, mas a responsabilidade sustenta a bênção. Caminhe com prudência, planeje, organize, confie e haja. Nossa jornada não termina aqui. Amanhã estaremos novamente juntos, fortalecendo essa corrente de fé. Se essa oração falou com sua alma, junte-se a nós todos os dias. Inscreva-se no canal para continuar nessa caminhada espiritual. E antes de sair, escreva nos comentários: Código 77, a porta se abriu. Não como superstição, mas como símbolo de compromisso. Compromisso com a fé, compromisso com a esperança, compromisso com uma nova postura diante da vida. Se você ouviu até aqui, saiba, você não está sozinho. Você não foi esquecido, você não está atrasado. Deus está escrevendo uma história de provisão e crescimento para você.
Que a paz invada seu lar, que a esperança renasça, que a provisão chegue e que, quando o recurso aparecer na sua conta, da forma que Deus escolher enviar, você se lembre desta manhã de domingo, 15 de fevereiro, como o dia em que decidiu confiar novamente. Que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã, meus irmãos, com mais fé, mais força e mais vitória.